Você fala demais. Por favor, entenda a necessidade da não necessidade do falar. Quando o ser humano ele tem o hábito de meditar, estou falando a verdadeira e profunda meditação. As pessoas no mundo moderno, em sua maioria, acham que meditam, mas estas entram no processo de meditação antecipando o processo. Devido ao nosso estilo de vida voraz, instantâneo, acelerado, nossa mente e espírito vive em constante perturbação, em constante engano, impulsivo, totalmente desregulado. Antes de você conseguir atingir um nível de meditação profunda, você primeiro deve sentar, parar tudo o que está fazendo e refletir na sua vida. Nessa reflexão você vai compreender o que é importante e o que não é importante. O que deve ser descartado e o que não deve, e o que deve ser segurado. Lhes garanto que, nessa reflexão, 95% das coisas com que você se preocupa, com que você se prende, com que você sofre, são coisas medíocres, levianas, coisas que não são importantes, estão longe da importância em sua vida. Portanto, essa reflexão ela é importante para que você realmente veja a não necessidade de manter tais coisas e excluir definitivamente de seus pensamentos e preocupações. Quando você de fato se esvazia, se livra da mentira do mundo moderno, dessa vida constante de preocupações, de desentendimento, de falta de conhecimento de si mesmo, quando você se livra de tudo isso, todo esse lixo, aí sim você vai começar o processo de meditação. Se você não respeitar esse processo, você nunca vai meditar. Sequer meditou um dia. Talvez você tenha sentado, ficou em silêncio por alguns poucos minutos, totalmente perturbado com esses pensamentos mentirosos, não conseguia parar quieto, não conseguiu se concentrar, as coceiras vêm em demasia, tudo lhe perturba, você faz tudo, menos meditar. Por isso necessário se faz essa conscientização inicial para eliminar o lixo tóxico que existe dentro de você. Quando a sua casa está adornada, está limpa, aí sim o ambiente é propício para uma interiorização profunda. E quando você de fato começa a meditar com uma profundidade, você se esvazia, você de fato consegue acessar o seu eu interior, você consegue estar no limiar com o divino de uma forma bem fina,
tênue, sutil, você vai conseguir encarar as coisas como realmente são. O seu nível de concentração, o seu nível de paz, o seu nível de clareza de entendimento fica pleno. Certamente você usa muito mais da capacidade cerebral e espiritual que você possui. Ah, Viking, que legal! Nós vamos nos tornar super-humanos, não é? Não. Doce engano. Talvez até possa ser super-humano, tendo em vista o homem médio da sociedade moderna. Dessa forma, tudo bem. Mas não. Você simplesmente está acessando o que você é, a sua essência, a sua natureza que estava tão apagada, tão afogada, né? Tão cegamente enganada por essa vida moderna, né? Escamas sobre a verdade. E quando você respeita e pratica com disciplina esse processo, você vai simplesmente retornar ao que você é. A simples essência do eu. E eu digo para vocês que milagres, entre aspas, né? Milagres acontecem nesse retorno para casa, nesse retorno para o eu absoluto, o eu em uníssono com a divindade, com Deus que reside em ti. Isso é maravilhoso, é inexplicável. Não tem como eu explicar. Aliás, até tem como eu explicar, mas nada se compara ao vivenciar. Além de todos os benefícios, né? Retornando para a missão desse áudio, para o objetivo deste áudio, que é o ato de você calar a boca, ficar quieto. É porque quando você atinge essa clareza, essa compreensão da existência, eu acho que é algo muito claro e vivenciado por esses yogis modernos que meditam verdadeiramente, que realizam a meditação correta e profunda. Essas pessoas, elas têm uma clareza, um entendimento existencial muito profundo, muito incrível, né? Compreendem o cerne da vida, o âmago, a essência da existência. E quanto mais aprofundado na sabedoria existencial, menos a necessidade de emitir palavras. O falar moderno para um yogi, para um ser aprofundado, um ser espiritual, o ato de falar denota na hora uma espécie de ansiedade, desconforto, né? Abandono, uma necessidade de ser compreendido à força, uma necessidade de socorro. Cara, é engraçado, mas é triste o nível que a humanidade moderna se encontra. É desesperador. As pessoas são barulhentas, são ruidosas, são desesperadas. Parece que precisam de oxigênio, pois estão sem ar. Falam pelos cotovelos. Que raio de vida é essa? Para onde vamos? Estamos caminhando a passos largos para a destruição, para a perdição. E isso é insano. Como haver vida num ambiente tão radioativo, tão ácido como esse? Degradante, perverso.
Não há vida no caos. Muitos se enganam, o caos ordenado. Hoje a vida é bacana porque é um caos. Que ordem, cara, que ordem. Você não consegue ordenar nem a si mesmo, você vai ordenar o caos dialético, existencial. Você é louco. Você é louco. Quem pensa assim está totalmente desvirtuado da realidade das coisas. Não é assim. E quanto mais você se aprofunda no espiritual, nessa consciência excelsa, existencial em si, esse Deus que reside em ti, quanto mais você se aprofunda nisso, mais você entende a realidade das coisas. Como eu sempre falo, livros são muito importantes. O estudo intelectual, erudito, né? A busca pelos clássicos, os porquês, é importante, mas não é nada comparado a um mergulho em si mesmo, o experimentar do silêncio, de você realmente dar vazão, você amplificar as suas potencialidades que existem em si mesmo. O ser humano é imagem e semelhança de Deus, possui capacidades indecifráveis, inexplicáveis, inatingíveis. Já meditaram nessas questões? De quão profundo o ser humano pode ser, de quão poderoso, de quão ilimitado. Você pode ser, qualquer um pode ser. Mas você precisa dar vazão a esses poderes, a esses, entre aspas, milagres. E a meditação, ela é a porta para esse infinito. E quanto mais profundidade você atinge, mais essas potencialidades são ressaltadas. E conforme essa clarividência, essa clareza, né, de entendimento do que existe, menos a necessidade de emitir palavras, menos necessidade do falar. Tudo está claro na tua frente. Tudo está muito bem explicado. O falar se torna redundante. O falar em excesso demonstra insegurança. Tem uma história de um yogi, não me lembro o nome dele. Vi essa historinha há muito tempo atrás, não me lembro nem onde foi que eu vi. Esse yogi, ele subia o morro todo santo dia pela manhã, né, bem cedinho, para contemplar o amanhecer. Ele sempre fazia isso sozinho. Até que um dia, um dos seus pupilos, dos seus discípulos, resolveu subir com ele, né? A profundidade contemplativa, a profundidade meditativa desse homem era tão grande que o nível de percepção dele chegou a uma capacidade muito profunda de entender as coisas, né? Esse yogi, ele era tão profundo que, cara, quando essa pessoa estava ao lado dele, por mais que estivesse em silêncio, estava contemplando ali a existência em silêncio, sem emitir palavras, esse yogi ficou perturbado, porque apesar dele não falar, esse pupilo não falar, a mente dele estava totalmente falante e perturbada. A energia corporal desse pupilo, a energia que emanava de dentro desse pupilo era perturbadora para esse yogi.
Ou seja, externamente ele não emitia palavras, mas internamente é como se ele estivesse buzinando com um trem ali. Tamanha era a capacidade de percepção desse profundo yogi. Entende? O que você quer dizer com isso, Vicky? O que você quer dizer com essa história? Quero dizer que o ser humano é capaz de profundidades abissais, de atingir níveis de compreensão existencial extremamente profundos. Como que um homem pode perscrutar outra existência, adentrar com o teu espírito em uma outra pessoa, um outro ser? Com a profundidade ele tinha capacidade de entender o que acontecia por dentro de um outro ser humano. O que é isso? Eu quero isso para minha vida. Uma capacidade, uma sabedoria dessa. Mas é necessário entender que o falar em demasia, ele é redundante. Ele mata a verdade, perturba. O silêncio é uma prece. Devemos falar apenas quando este ato for para melhorar o silêncio. O ser humano moderno precisa entender isso de uma vez por todas. Tudo está muito bem explicado na natureza. A natureza é uma grande mestra. Não precisa de palavras. Não precisa de leitura. Ela vai revelar para você o conhecimento, vai revelar para você as respostas de uma forma muito sublime. Como eu já disse em outros vídeos, nós já sabemos de tudo. Precisamos apenas lembrar aquilo que já sabemos. E este silêncio, essa ausência de emissão de palavras contínuas, essa condição de paz existencial, é o que fará com que nós consigamos de fato relembrar aquilo que foi esquecido. Portanto, é isso. Segurem a língua, contemplem mais, relembrem mais. O falar em demasia demonstra de fato desconhecimento daquilo que é, da realidade das coisas. E principalmente uma insegurança e um desconforto de ser quem tu és. Amigos, curtam, compartilhem esse conteúdo de suma importância para o mundo moderno, para as pessoas que vivem nessa sociedade falastrona, essa sociedade ruidosa, essa sociedade que cansa. Para um ser espiritualizado, está cada vez mais difícil se manter nessa sociedade. Porque quanto mais aprofundado você se encontra, quanto mais aprofundado você se torna, o fardo continua a aumentar em estar presente, vivendo nessa sociedade. Pois a sociedade não compreende a verdade. A sociedade não quer espiritualidade. A sociedade quer apenas o agora. Quer apenas a capacidade de comprar, de consumir, de gozar o instantâneo, o momentâneo. Não se interessam de forma alguma pela eternidade e pelas coisas milenares e perenes. Fiquem na paz.